Oi, gente linda. Eu sou o Flávio Marcos Lucas. Muitos de vocês me conhecem pelo meu canal do YouTube, onde eu tenho falado bastante sobre o Axis Consciousness. Ah, Só que o Axis Consciousness eu conheço, está fazendo 2 anos agora. Conheci em dezembro de 17, né? Fiz o meu primeiro curso em abril de 18 e assim eu tenho feito uma carreira dentro do Axis com atendimentos e cursos. Mas bem antes do Axis eu tenho toda uma história com apometria. Apometria que eu conheci em 2002. E agora eu estou montando aqui, vou fazer uma sequência diária de vídeos para vocês também, igualmente curtos, não de forma alguma passar 10 minutos, né? Sobre qual é a minha relação com a apometria, o que que a apometria tem contribuído para o meu dia a dia e como pode contribuir para o dia a dia de vocês, tá? Então, um breve histórico, como nesse primeiro vídeo, da minha história com a apometria. Isso aconteceu em 2002, quando eu trabalhava numa empresa de uma cidade chamada Indaial, em Santa Catarina, pertinho de Blumenau, e me falaram de uma pessoa em Lages, o Godinho, um terapeuta holístico que fazia sessões de terapia de vidas passadas, como era chamado na época. Hoje a gente fala terapia regressiva. E que ele também falava, mexia com apometria. E eu não tinha a menor ideia o que que era isso chamado apometria, né? Marquei uma consulta com ele em Lages, não pude ir. Quando eu liguei para ele para remarcar a consulta, ele perguntou para mim: onde você está? Eu falei: eu estou em São Paulo. Ele falou: terça-feira eu estou aí, né? Vou dar uma palestra aí em São Paulo, onde eu fico quinzenalmente fazendo atendimentos. Aí eu falei: legal. Falei com a Ira, falei: ó, vai ter um cara aqui assim, 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 vamos. E fomos lá. Terça-feira, num hotel aqui em São Paulo, um flat, na verdade, onde ele se hospedava nos 15 dias que ele ficava em São Paulo. Aí ele começou a falar de apometria, o que que eu trato com apometria, o que que eu trato com terapia de vidas passadas, e eu fazendo perguntas, né, sobre o síndrome de Alzheimer, que era um mal de Alzheimer, que minha mãe, na época, a gente estava já lidando, apesar que no começo, mas já lidava com o Alzheimer da minha mãe. O ceratocone, uma doença na córnea, que meu filho tem, que isso provocou um transplante de córnea anos depois nele, mas que mais tarde eu descobri, eu já sabia que minha irmã tinha, mais nova, Flávia, e hoje eu tenho consciência e conhecimento clínico até de que também eu tenho e que isso é uma doença hereditária, geneticamente. E ele foi falando, tal, aí no intervalo ele falou: agora vamos para um café e voltamos depois para a parte prática. Quando ele retornou para a parte prática, espalhou ali umas folhas de papel sulfite, uma série de giz de cera. Eu falei para ele: opa, vamos brincar de desenhar aqui, fazer alguns exercícios lúdicos e tal, né? Mas, para minha surpresa, ele fez uma oração, um Pai Nosso, e disse que estava aberta uma sessão. Eu, sem entender absolutamente nada, porque eu lembro de quando era criança, com uns 10 anos, meu pai frequentava um centro de Umbanda em Campinas. Então a gente ia lá uma vez por semana, andava 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar, para ir num centro de Umbanda, onde a única coisa que me atraiu lá foi o dia que teve uma festa de Cosme e Damião e eu ganhei um monte de doce e vi um monte de velho na época para mim ficar pulando as cadeiras e tal. Eu achava aquilo muito maluco. Então eu nunca tive nenhum contato com
o espiritismo. Até eu brinco que nessa época Allan Kardec era um rapaz que jogava no Vasco, no Júnior do Vasco, e era o número 10 da seleção brasileira sub-20. Né? Não tinha ligação nenhuma. E assim, nessa parte prática, virou um casal de idosos na nossa frente e comentou: "Ó, nós já começamos a atender sua mãe e seu filho. Se vocês quiserem continuar o tratamento, tá aqui o nosso cartão. Eu sou o Sardinha, minha esposa aqui é a. Nossa Senhora, fugiu o nome dela agora, mas eu ainda lembro, né? Ah, incrível. A gente brinca de mainha e painho, né? Os dois já faleceram. E nós começamos, falou, se quiser, é lá, é Centro Kardecista de Apometria Teresa d'Ávila, fica ali na divisa com Osasco. E nós começamos a frequentar esse centro. A princípio por atendimento da minha mãe e do meu filho. Depois fomos lá só para dar um suporte energético, uma imposição de mão, participar das aulas de todo sábado, né? Dona Letícia, lembrei agora, seu Sardinha e Dona Letícia, saudosa lembrança. E começamos a fazer terapia com o Godinho, de terapia de vidas passadas. Mais tarde ele montou um curso, formação em terapeuta, eu e a Ira participamos, eu parei. A Ira, desde então, trabalha com terapia regressiva, né? Desde 2002. Já lá se vão 18 anos onde ela atende com terapia regressiva. E assim foram os nossos primeiros passos com apometria no Centro Kardecista de Apometria Teresa d'Ávila, conhecido mais como a Casinha Azul, do seu Sardinha e da Dona Letícia, né? A apometria, para mim, que eu aprendi com o seu Sardinha, que foi quem trouxe o Godinho de Lages para São Paulo. Ele ficou sabendo da existência do Godinho em Lages, convidou e trouxe ele para São Paulo para dar suas primeiras palestras, o seu primeiro curso na Casinha Azul. O Godinho, uma pessoa que teve contato pessoal com o Dr. Lacerda de Azevedo, e o Dr. Lacerda de Azevedo foi quem escreveu esse livro. Se vocês forem ver, ele está espiralado de tanto que nós usamos esse livro. Aqui está o Dr. Lacerda. Eu vou falar bastante dele durante esses dias que eu vou comentar a apometria, porque todo o meu curso e toda a minha base é nesse livro. E é o que eu digo, se alguém falar de apometria e não falar de Dr. José Lacerda de Azevedo, ele está falando de alguma outra coisa, né? E eu já pensei também, outra coisa que eu não consigo é adjetivar a apometria. Para mim, a apometria é uma só. Eu coloquei a apometria 2.0, né? Que é que eu digo, um upgrade que a apometria recebeu a partir da hora que eu conheci o Axis. Porque aqui fala espírito e matéria. O Dr. Lacerda, ele tem um segundo livro que eu tinha e esqueci dentro de um trem do monotrilho, que chama Energia e Espírito, né? Que fala muito de energia. E o nosso Apometria 2.0, nosso curso, sempre os nossos temas é energia e consciência. Principalmente porque o Godinho, num determinado momento, eu vou contando durante esses meus vídeos diários aí, sobre o que o Godinho, com esse livro que eu participei da história de lançamento desse livro, era um grupo que ele tinha no Yahoo e ele diariamente discutia sobre essa questão, esses conflitos conscienciais. Nós vamos falar bastante dia a dia sobre isso, tá? Então foi assim que a apometria entrou na minha vida e é isso que eu quero trazer diariamente para vocês aqui nesse meu canal do YouTube e nesse meu
canal também, né, nesse meu perfil do Instagram e que acaba caindo também no meu canal do Facebook, tá? Bem, pessoal, eu sou Flávio Marcos Lucas, um apômetra, um facilitador de consciência, trabalhando com axis e apometria e, na verdade, com a empatia da gente, tá? Muito obrigado, espero vê-los pessoalmente o quanto antes possível. Um beijo do meu coração, no seu coração e até o nosso próximo vídeo.